Olá, eu sou a Ellen Rose e hoje eu quero continuar a nossa conversa sobre voluntários. Muito bem, no vídeo anterior eu falei que uma das maneiras de você conseguir com que os voluntários permaneçam na sua equipe é capacitando. Aí você pode perguntar assim, bom, mas eu vou capacitar sobre o quê? Como é que eu vou fazer essa capacitação? Eu é que vou ter que dar toda a capacitação? Mas tem coisa que eu não sei fazer. Então, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre 3 aspectos da capacitação que precisa ser realizada. O primeiro dele é uma capacitação bíblica. Afinal de contas, os nossos voluntários, independente de se são eles que vão contar, se são eles que vão cantar, tocar ou fazer o lanche, a equipe precisa saber sobre o que as crianças estão aprendendo. Isso é muito importante, para que todos estejam alinhados, para que todos saibam quais são os objetivos daquela série de estudos bíblicos, de histórias bíblicas que alguns da equipe estarão ministrando ao coração da criança. Então, o primeiro aspecto da capacitação para o Ministério Infantil é a capacitação bíblica. Ellen, como é que eu faço isso? Como é que você faz isso? Você pode estudar as histórias e aplicar essas histórias tanto para a vida das crianças como para a vida dos voluntários e apresentar isso para eles, tá? Então, dentro das histórias bíblicas, 2 aplicações. Olha, você voluntário, você professor, as crianças precisam aprender isso, mas nós também podemos crescer assim, assim, assim. Então, você prepara uma capacitação bíblica dentro daquilo que eles vão passar para as crianças, tá bom? Mesmo porque, se eles souberem só a história ali que eles vão contar para a criança, corre-se o risco da criança fazer uma pergunta e o professor, ou o músico, ou a tia, ou o tio, não saber do que se trata. E aí? Não só a criança vai ficar sem resposta, mas aquele voluntário também pode ficar constrangido. Então, dê uma capacitação bíblica. Afinal de contas, nós vamos ensinar Bíblia para as crianças. O segundo aspecto que deve aparecer aí na capacitação é sobre o desenvolvimento da criança. Por quê? Eu digo para vocês que é importante que os voluntários, que toda a sua equipe saiba pelo menos um pouco, não precisa ser nada muito aprofundado, mas pelo menos um pouco sobre o desenvolvimento físico, motor, cognitivo, psicológico da criança. Por que isso é tão importante? Para que a sua equipe entenda por que em uma determinada fase eles só querem correr, pular, gritar. E por que tem uma outra fase que eles já ficam todos assim, chatinhos? Por que isso? Então, se a equipe sabe um pouco, pelo menos, sobre o desenvolvimento, eles não vão achar aquelas crianças de uma determinada faixa etária tão bagunceiras e nem de uma outra determinada faixa etária tão chatos. Por quê? Porque nem estes são bagunceiros e nem estes são chatos. São fases do desenvolvimento. Então fica mais fácil de entender o comportamento daquela criança. Outra importância, quando eu sei sobre o desenvolvimento, eu vou conseguir escolher melhor qual é o recurso que eu vou utilizar. Por exemplo, não dá para eu levar um cartaz para uma turma de 3 anos.
né? Um cartaz cheio de coisas escritas. Eles não sabem ler, eles não vão ter interesse sobre aquilo. Assim como também um dedoche lá para a turma de 9, 10 anos não vai fazer sucesso. Um dedinho só assim com uma carinha não vai fazer sucesso. Por quê? Porque eles já querem outras coisas. Então é importante que eu saiba sobre o desenvolvimento para ir adequando os meus recursos. Ah, mas eu toco, eu canto, eu dirijo louvor, então é música. Não, você precisa também saber sobre o desenvolvimento da criança, porque tem uma criança que vai amar cantar 3 palavrinhas só, e tem outra que não suporta mais cantar 3 palavrinhas só, né? 3 palavrinhas só. Não querem. Então, se eles sabem sobre o desenvolvimento da criança, eles também vão conseguir adequar o louvor de uma maneira que atenda os muito pequenos, os pequenos e os maiorzinhos. E aí todos ficam felizes em adorar ao Pai dentro daquilo que faz parte do seu desenvolvimento, do nível, né, da fase em que aquela criança está. Então eu já falei que nós precisamos capacitar a nossa equipe biblicamente, também sobre as fases do desenvolvimento da criança, para que eles compreendam a criança com a qual eles trabalham. E o terceiro aspecto, aí eu preciso ser mais específica, né? Então o terceiro aspecto é ser específico para cada área. O adolescente que toca violão, ele não está interessado como é que a gente confecciona um recurso visual. Então, por que eu vou chamá-lo para capacitação de recurso? Então, quando eu digo aspecto mais específico, eu estou dizendo que em algum momento você precisa dividir a sua equipe por área. E aí então eu vou chamar alguém para capacitar os músicos, para que eles aprendam outras maneiras de apresentar as músicas para as crianças, de ensinar as músicas para as crianças de uma maneira mais atrativa, de uma maneira em que as crianças sejam mais participativas. Para a equipe de contação de história, novas técnicas, novos recursos, entonação de voz, expressão, gestos. Então, para essa equipe, esta capacitação. Para que, se você tem uma equipe que só produz recursos, olha, existem outras coisas, vamos procurar outras maneiras de produzir estes recursos. Então, você vai especificando as suas áreas e capacitando cada grupo de acordo com aquilo que ele desenvolve, porque assim é muito mais produtivo do que todo mundo ouvir da área de todo mundo, tá bom? Ele tem muito mais interesse naquilo que ele desenvolve. Bom, dito isso, 3 aspectos, Bíblia, desenvolvimento da criança e áreas específicas, eu preciso dizer uma outra coisa. Como então organizar essa capacitação? Você precisa pensar dia e horário. O horário de início e de término e respeitar isso. Quando a capacitação começa a demorar para começar, eles já vão ficando angustiados com tanta demora. Dá uma conotação de despreparo, de falta de planejamento. Então comece no horário e termine no horário. Porque é muito desagradável as pessoas começarem a olhar no relógio, começar a mexer no celular, alguns que alguém vem buscar, acaba tendo que sair antes. Então respeite o horário de início e término. Outra coisa, o espaço onde você vai realizar essa capacitação. É um espaço muito frio? É um espaço muito quente?
A temperatura do ambiente influencia também. Todo mundo se abanando faz com que eles percam a atenção. Todo mundo morrendo de frio faz que perca a atenção. Então, escolha um lugar em que a temperatura, em que o ambiente seja agradável. Se é um ambiente muito barulhento, dispersa. Se é um ambiente em que passa gente o tempo todo, dispersa. Então, cuide do local onde será realizado. Outra coisa, quais serão os recursos que o palestrante, né, o que o capacitador, que a pessoa que vai falar vai usar? Deixe tudo preparado, nada de ficar preparando, organizando lá o data show, a lousa, correr atrás de giz, de pincel atômico depois que a capacitação começou. Deixe tudo organizado, combine antes para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Mais uma outra coisa que você não pode esquecer quando você está organizando uma capacitação: quem vai falar? Quem vai falar, quem vai dar a palestra, a capacitação, precisa ser uma pessoa que fale bem, que se articule bem e que tenha conhecimento sobre aquilo que vai ser dito. Ah, então, mas quem? Eu vou ter que fazer tudo? Não, você pode fazer, você pode convidar o teu pastor para determinado assunto, você pode convidar entre os voluntários, de repente tem alguém que tem uma habilidade muito grande e você pode convocá-lo para ele dar uma das capacitações. Varie. Né? Faça com que a capacitação seja dinâmica. Ninguém aguenta ficar ouvindo 1, 2 horas alguém falar de uma maneira igual do começo ao fim. Então, tem uma dinâmica nessa capacitação, não é? E por fim, né? Mas não menos importante, fica uma sugestão. Que tal variar o lugar também? Não precisa ser sempre na igreja. Pode ser na casa de alguém, numa chácara, tá? Em algum lugar que mude o ambiente. Isso faz com que as pessoas também fiquem mais atentas. Se você gostou dessas ideias, curta aí esse vídeo, compartilhe, deixe nos comentários como é que você tem organizado as suas capacitações. Vamos trocar ideias, tá bom? Então, curta, compartilhe, não esqueça de se inscrever no nosso canal. E até a próxima!